Saudações racionais, salve a todos. Para quem não me conhece, eu sou Gilmar Cirino, estudante da cultura natural da natureza, cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Cultura responsável para o desenvolvimento do raciocínio do animal racional. Cultura de origem extracósmica do mundo racional, de autoria do racional superior. O videoconferência de hoje tem uma participação especial do meu amigo e irmão Rogério Freitas, de Brasília. O assunto em questão é de um trabalho e de estudos de pesquisa de origem fidedigna da cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Quanto ao tema, eu e o Rogério fomos muito criteriosos em referenciar as páginas e os livros que serviram de base de estudos e de pesquisa. Lembrando que este trabalho foi um pouco moroso, mas muito criterioso, feito com muito carinho e amor racional para todos vocês. Tema de hoje: as 4 potencialidades da imunização racional. E quais são? O raciocínio, a evidência racional, o aparelho e a desmaterialização do habitante. Haja visto que estas 4 potencialidades se trata apenas de 2 referências. Um de animal racional e outro, o habitante. A referência do animal racional é o aparelho e a evidência racional. A referência do habitante é o raciocínio e a desmaterialização do habitante. Percebe aí a distinção de um e de outro? Um é o habitante, que é o raciocínio, e o outro, o animal racional, que é o aparelho. Lembrando que o raciocínio é o habitante do mundo racional, que está materializado na glândula pineal. Através da imunização racional, o raciocínio, que é o habitante do mundo racional, será desmaterializado da glândula pineal do animal racional, que é o aparelho. Depois do raciocínio desenvolvido, o aparelho que está ligado à energia racional fica comandado pela energia racional. Ou seja, a máquina do raciocínio do animal racional é ligada à energia racional através do próprio habitante que se desmaterializou da glândula pineal. O animal racional cai embaixo, agora aparelhado no mundo racional, através do habitante que desmaterializou da glândula pineal ou da máquina do raciocínio, que é a mesma coisa. E o habitante, o raciocínio, que se desmaterializou no mundo racional, com sua forma corpórea e em seu estado natural, que saiu do segundo mundo para o primeiro mundo, o mundo racional. E o habitante, através da energia racional, do mundo racional, fica ligada na máquina do raciocínio, comandando o aparelho dia e noite, noite e dia. Este assunto ele se encontra especificamente na página 104 do Histórico 228. É que nesse estágio também estamos falando do animal racional, que já é um aparelho racional desenvolvido integralmente, com a evidência racional também integralmente desenvolvida. Vê aí como iniciamos esse videoconferência. O aparelho e a evidência da parte do animal racional e o raciocínio e a desmaterialização da parte do habitante. 2 personagens, 2 referências para 4 potencialidades da imunização racional. E esse habitante no mundo racional
materializado em forma de máquina do raciocínio, aliás, materializado em forma de máquina do raciocínio, toma sua forma verdadeira de ser, que é um habitante do mundo racional, terminando essa classe de animal racional por o raciocínio não permanecer mais materializado nesses corpos de vida provisória, terminando assim a classe do racional materializado como animal, sendo também o fim do racional materializado como animal racional. Ou seja, a causa que era o raciocínio que dava a causa do animal racional não vai mais nascer aqui novamente. E esta mensagem em específico, ela se encontra na página 132 do 105 do Histórico. Um detalhe interessante é a importância da leitura dos meus livros. Haja visto que a necessidade da leitura dos 1000 livros é direcionada inicialmente justamente para o raciocínio, para o habitante. Você lembra o que o Racional Superior diz nos livros? Que diz: quem já leu os 1000 livros conseguiu salvar o habitante. Ou seja, a obra, a réplica, a tréplica e o histórico são os cursos primário, secundário e superior, sendo o curso supremo, que é a relida dos 1000 livros, para o desenvolvimento do aparelho racional, da máquina do raciocínio. Viu aí? E é no curso supremo que o habitante do mundo racional passa a ter este compromisso com o aparelho racional, que é de resgatar o corpo de matéria do aparelho racional. Por quê? Porque o habitante, o raciocínio, que utilizou a máquina do raciocínio, do animal racional, através da leitura dos meus livros, para ele se desmaterializar. Por isso, ele se sente na obrigação de ajudar o aparelho, ou seja, de se redimir. Um detalhe também sobre essa questão é o seguinte: algumas pessoas dizem, vou desenvolver o meu raciocínio para que eu possa ligar o habitante no mundo racional. Na realidade, o habitante nunca se desligou do mundo racional, ele não se desliga, ou seja, ele já é ligado no mundo racional. Por quê? Porque desde quando ele saiu do mundo racional até os dias de hoje, ele nunca perdeu o contato com o mundo racional. Perdeu, sim, suas virtudes, mas não sua essência. Racional é uma coisa só, o raciocínio é uma coisa só, e não desvirtua do seu ser de racional. Racional é uma coisa só, sempre, ligado à eternidade, ligado aos seus irmãos puros, limpos e perfeitos, e ligado ao mundo racional. Então, o próprio racional superior diz: o raciocínio é um habitante puro, limpo e perfeito, materializado na máquina do raciocínio. Ou seja, para você ver que ele é o mesmo desde quando saiu do mundo racional até os dias de hoje. É um ser de vida pura, limpa, perfeita, plena, consciente, de vida eterna, eternamente. Diz o racional superior: racional, raciocínio, raciocínio, racional. O habitante é um ser de vida eterna no segundo mundo e no primeiro mundo, consciente de sua condição de ser de vida eterna em baixos mundos, em mundos superiores. Você pode até perguntar, mas o raciocínio não estava paralisado e adormecido na máquina do raciocínio? Bom, na realidade, o que sempre esteve adormecido é a máquina do raciocínio, a glândula pineal, que é onde habita o raciocínio, o habitante do mundo racional. Um é o raciocínio, que é o habitante, e o outro é a máquina do raciocínio, a glândula pineal. Mas ambos não são a mesma coisa. Em resumo, a glândula pineal é o casulo onde o habitante habita. Um detalhe importantíssimo também, e que isso também está no livro: a causa do raciocínio existir
é o mundo racional. E a causa da máquina do raciocínio existir é do habitante. Viu aí? Que é o raciocínio. Por exemplo, no sêmen, que materializam as três energias: a energia elétrica, a energia magnética e a energia racional. A energia racional, em específico, é quem fez a máquina do raciocínio, para que o habitante pudesse ali fazer morada. Já o elétrico e o magnético fez o cérebro, a caixa craniana, para o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. Cada uma dessas energias tem a sua responsabilidade que lhe é peculiar, de constituição, geração, formação humana e também da máquina do raciocínio. Lembrando mais uma vez que o raciocínio é um habitante e um ser de vida racional pronta. Por isso o racional superior diz ser muito fácil o seu desenvolvimento. Por quê? Porque é muito fácil dele ser desenvolvido. Ou seja, não há dificuldade nenhuma, é só ler os 1000 livros, mas principalmente lembrando da persistência na leitura para esse desenvolvimento. E por o raciocínio ser de vida pronta e ciente de seu ser, ele não precisa aprender nada do que o aparelho precisa aprender. Para ver que hoje é que estamos passando a se conhecer e a conhecer as três máquinas da mente humana: a máquina da imaginação, a máquina do pensamento e a máquina do raciocínio. E quem passou a se conhecer está desmaterializando, na verdade, essas três máquinas do aparelho. Consequentemente, desmaterializando a energia elétrica e magnética para funcionar somente a energia racional, somente o raciocínio. E esse detalhe deste assunto, ele se encontra na página 104, 228 do Histórico. Uma outra questão: a energia racional, que é o habitante, e também o raciocínio, materializado na máquina do raciocínio, com seu desenvolvimento, o habitante do mundo racional sendo desmaterializado, presta atenção, o raciocínio desmaterializado volta para o mundo racional e a máquina de matéria volta para a planície racional, feita pela transformação da planície. Então, resumindo, o habitante do mundo racional para o mundo racional e a máquina de matéria para a planície racional. Inclusive, este assunto está no histórico do livro 171, da página 159. E até um breve adentro aqui dessa questão. Quantos de nós já vimos muitos estudantes de cultura racional acharem que raciocínio, máquina do raciocínio, habitante, aparelho racional é a mesma coisa, que é um pacote só. E que quando terminar a leitura dos meus livros, nós já estamos salvos. Na realidade, quem está salvo é o habitante. E na relida, que é o curso supremo, é que a máquina do raciocínio ou aparelho racional será desenvolvido. Viu aí? Por exemplo, no livro do Histórico 795, na página 13, o racional superior diz: a escrituração do verdadeiro Deus para desenvolver o raciocínio é de 1000 livros. E o racional superior justifica o porquê a obra chegou aos 1000 livros. Porque com os 1000 livros dá para desenvolver o raciocínio, desenvolver o habitante, através de doses e quantidades de energias racionais suficientes e necessárias para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento do raciocínio, que é o habitante. Inclusive, no 588 do Histórico, na página 9, o racional superior diz: quem lê esses 1000 livros está com o raciocínio desenvolvido, o habitante está salvo.
O interessante é que quando ele ditou pela primeira vez o livro 588 do Histórico, ele não tinha ainda completado os 1000 livros da obra. Ou seja, ele já avisava de maneira muito sutil que a obra seria de 1000 livros. Quem já leu os 1000 livros está de parabéns. Não nasce mais aqui neste segundo mundo. Então, no livro 588, ele falando isso, de 1000 livros. E a causa do corpo de matéria, o habitante, volta para o primeiro mundo, o mundo racional, e o aparelho, que é o animal racional, no curso supremo, que é a relida, passa a desenvolver a máquina do raciocínio. Para quê? Para ligar o aparelho racional com o habitante, que já foi desmaterializado e já se encontra no mundo racional. E uma vez a máquina do raciocínio ligada com o habitante do mundo racional, a pessoa se torna imunizada racionalmente. E o mais importante, feliz e contente para o resto da vida. É quando o habitante se despede do aparelho. Daí então, o animal racional é consagrado um aparelho racional, por estar ligado com o habitante e o mundo racional. O aparelho fica aqui na matéria, mas ligado com o habitante e com a energia racional. Ligado aos dois mundos, o de baixo e o de cima. O primeiro mundo e o segundo mundo. Tudo isso feito com o aparelho em vida. Através da leitura e da imunização racional, ir fortalecendo o aparelho e o habitante, proporcionando cada vez mais energia racional, mais força, poder, potência e resistência. E toda essa energia vindo de uma só fonte, a energia racional, do mundo racional. Por isso que o habitante se desenvolve, se desmaterializa da máquina do raciocínio com facilidade e poder, tomando sua forma corpórea com seu desenvolvimento da leitura do aparelho. Detalhe desse assunto, vocês vão conseguir nas páginas 82 e 83 do 228 do Histórico. E para fechar este assunto, o Racional Superior diz e completa que a desmaterialização tem que ser com o aparelho em vida e não após a morte. Porque quando a pessoa morre, o dínamo, que é o coração, para de funcionar e ocorre aí a falência do corpo de matéria. Sendo então um habitante desmaterializado do corpo de matéria, da máquina do raciocínio, mas permanecendo como habitante, mas desmaterializado da máquina do raciocínio, e ainda aqui no segundo mundo de matéria. E por ter perdido suas virtudes, menos aromos racionais, o habitante não possui forças suficientes para romper o cinturão magnético. Por isso, a necessidade da máquina do raciocínio, através de um aparelho racional, para o seu translado, para sair do segundo mundo para o primeiro mundo, o mundo racional. Espero de coração que até aqui tenha sido possível elucidar este assunto, que para muitos são bastante complexo, e nossa intenção é pelo menos diminuir um pouco desta complexidade. Mas eu termino dizendo o seguinte: a energia transmitida pela leitura é que desenvolve o raciocínio e o aparelho. E com mais contato com ela, com mais persistência nela, o raciocínio se desenvolve o mais rápido possível. A energia que as letras e as palavras do livro lhe transmitem é a energia racional. E isto está no Histórico 230, na página 128. A continuação dessas mensagens se encontra nos livros Universo em Desencanto. Obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Saudações racionais, salve a todos!